Amados, a paz do Senhor, bom domingo para você, bom culto para você à noite, boa escola dominical. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Eu peço a você, encarecidamente, que você compartilhe os nossos vídeos, que você dê o seu like aí, nos ajude aí, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e essa mulher por entre as árvores do jardim. Querido, eu quero que você me ajude, faça alguns comentários sobre o que nós vamos falar aqui nessa manhã, porque é importantíssimo para as nossas vidas. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade, qual é a maior barreira para que o ser humano de fato e de verdade alcance o perdão de Deus, da família, da sociedade? Esse texto aqui deixa bem claro que quando o homem ele comete alguns erros, a primeira coisa que acontece com o ser humano é vergonha. O pecado ele traz vergonha para as nossas vidas. Nos envergonha. Mas a vergonha também, ela acaba causando uma barreira entre eu e o perdão. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós pecamos contra alguém, pecamos contra os nossos familiares, né? Por exemplo, um pecado de adultério, um pecado de roubo, qualquer tipo de pecado, às vezes nós nos sentimos tão envergonhados que a primeira coisa que a gente faz é se esconder. A gente não quer ver a pessoa, a gente não quer ver ninguém. E aí cria-se uma barreira. Por quê? Porque se você tem vergonha de chegar até a pessoa que você cometeu aquele pecado, dificilmente você vai vencer esse obstáculo e dificilmente você vai ser perdoado pelo aquele ato que você fez. Então, a primeira coisa que o ser humano tem que fazer é entender que se ele de fato e de verdade quiser viver uma experiência de perdão, ele precisa procurar a pessoa que ele cometeu aquele ato e de fato e de verdade buscar a pessoa, conversar com a pessoa e de fato e de verdade, né, se quebrantar, se humilhar e reconhecer que ele errou. Não adianta se esconder. Não adianta fugir. Porque enquanto você continua fugindo, enquanto você não encara, né, o problema de frente, você jamais vai alcançar o perdão. Veja bem o que estava acontecendo aqui no texto. Aqui no texto, os nossos pais, eles perceberam que eles tinham feito algo que não estava correto. A primeira atitude que eles fizeram foi fugir, foi correr. Querido, o pecado, ele faz isso. O pecado, ele até nos envergonha de chegar até na presença de Deus. É verdade. O camarada cometeu adultério, o cara cometeu isso, o cara cometeu aquilo. Ele acha que ele está num estado tão pecaminoso que se ele orar, Deus não vai atender a oração dele. Cara, não é assim. Não é assim. Se você se quebrantar e você se humilhar e você buscar, né, a pessoa que você fez o ato, Deus vai te ouvir, Deus vai perdoar o seu pecado
E você vai poder seguir a sua vida em paz. Porque o pecado, ele tira de nós a paz. O pecado, ele nos envergonha. O pecado, ele faz com que a gente se esconda. Querido, é incrível como o ser humano age. Os nossos pais estavam se escondendo do único que poderia ajudá-los naquele momento ali. Mas olha só o que aconteceu no texto. Eles se esconderam e em nenhum momento da vida deles eles se arrependeram do ato que fizeram. Você percebe que é um colocando a culpa no outro. Ah, foi a mulher que tu me deste, ah, foi a serpente, né? Ninguém de fato e de verdade assumiu uma culpa e disse, olha, eu errei, me perdoa. Deus estava pronto para perdoá-los, Deus estava pronto para sarar a ferida deles, mas o que eles estavam fazendo era fugindo da presença de Deus, querido. Quando nós erramos, quando nós pecamos, muitas das vezes nós temos vergonha de falar para o nosso pastor o que nós fizemos. Nós temos vergonha de enfrentar, né? O enfrentamento, enfrentar as pessoas. Temos vergonha de ir para a igreja, porque as pessoas vão olhar para nós com um olhar, às vezes, de acusação. Isso acontece, entendeu? Mas eu quero te falar uma palavra hoje. Não tenha vergonha. O seu Deus está de braços abertos, pronto para receber a sua oração, pronto para receber o teu clamor e pronto, você tem que entender, ele está pronto para restituir tudo aquilo que o pecado causou na sua vida. Sabe, o pecado, ele pode ter destruído alguma coisa na sua vida, pode ter destruído o relacionamento na sua vida. O pecado, e quando ele entra, ele faz uma desgraça. Mas quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano, ele entra para restituir, ele entra para fazer uma mudança radical. Mas você não pode ter medo. Querido, eu estou gravando esse vídeo aqui dentro do meu quarto. Aqui nesse local aqui, várias vezes eu já entrei aqui sem medo. Sem medo. Errei sim, mas sem medo. Certo de que se eu me quebrantasse, se eu me humilhasse na presença de Deus, Deus ia vir ao meu socorro, ia sarar as minhas feridas, e Ele veio. Não tenha medo. Não fuja do único que pode te ajudar. Não fuja do único que não vai olhar para você com um olhar de acusação, mas vai olhar para você com um olhar de misericórdia e vai estender a mão sobre você. Querido, se esse vídeo te agradou, né, os meus vídeos são curtos, se esse vídeo te agradou, dá o seu like. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, de repente você conhece alguém que está vivendo uma situação dentro do que nós estamos falando aqui. De coração, eu te agradeço muito, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Amém. Obrigado, tá?